Olá, povo de Deus, estamos aqui para mais uma aula de escola. Me chamo Geilson Francis, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde e nós estamos aqui para estudar agora a lição de número 5, que vai ser ministrada agora nesse domingo na nossa escola. Então a gente está aqui para poder oferecer esse subsídio para que você também possa estudar, para que você já possa ter contato com a lição, ter contato com aquilo que a lição bíblica vai passar nesse domingo, tá? Então fica conosco até o final desse vídeo, com certeza Deus vai falar poderosamente para a sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus, tá? Então vamos lá, bola para frente. Nós vamos estudar a lição de número 5, Jesus é Deus. Jesus é Deus, né? É o que nós vamos estudar a partir desse momento. Muito bem. O texto diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o texto continua, o texto não está aí, né? Todinho de João, capítulo 1, mas diz: e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, né? Então a verdade prática diz o seguinte: a divindade de Jesus está muito clara, direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Então, a manifestação de Jesus Cristo como Deus e os próprios apóstolos, discípulos, os livros, né? Todos eles corroboram, falam do Jesus Deus, né? Do Jesus Deus. Infelizmente, ao longo da história do cristianismo, surgiram várias outras doutrinas que vieram, né? Heresias que vieram questionar a divindade de Jesus Cristo. Mas é o que nós vamos agora explicar, explanar para todos vocês a partir desse momento, né? Nós temos na Bíblia Sagrada muitos textos bíblicos e muitas referências bíblicas mostrando que Jesus é Deus. Então vamos desenvolver essa aula ao longo do tempo. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 1, do versículo 1 ao 4 e versículos de número 9 até o versículo de número 14. O texto bíblico diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, né, mas de Deus. E o verbo se fez carne, né, encarnou, se tornou homem, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. O apóstolo João, como judeu, monoteísta, né, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, claro, óbvio e evidente. Ele não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade senão só e somente só Deus, Javé, Israel, né, o Javé de Israel. Né, como diz o texto, né, Jesus falando dos dois mandamentos, né, Jesus dizendo: o primeiro grande mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor de Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus, né, e o segundo mandamento, o único Deus, né, então adore a Ele com todo entendimento, com toda a alma, com toda, entendeu? Então adorar somente a Ele. E o segundo mandamento, adorar ou amar o próximo como a ti mesmo. Então Jesus, ele falou desses dois mandamentos. O primeiro, né, fazendo referência ao Deus único, o único Deus, e nós temos que adorar. Então, por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o verbo como os atributos
da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato no começo, do começo ao fim. E a palavra-chave é Emmanuel, né? O Deus conosco, o Deus que está no mundo, o Deus que se torna carne, o Deus que se torna humano, o Deus que não usa por usurpação, como diz Filipenses capítulo 2, não usa como usurpação ser igual a Deus. Antes, ele desce e se torna humano, e não tem nada mais que confirme a humanidade e a humildade de Jesus Cristo, que não seja a humanidade de Jesus. Porque Jesus, ele na verdade, ele não era só humano, mas ele também é Deus. A doutrina bíblica da divindade, Jesus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina, né? O verbo, no princípio era o verbo. O que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu, João capítulo 20, verso 28. Mesmo existindo na forma de Deus, olha, Tomé falou isso naquela ocasião em que ele duvidou, né? Pediu para tocar, então Jesus aparece, toca aí para você ver que sou eu mesmo, né? E ele toca em Jesus Cristo, e percebe que ele está ali diante do Cristo, percebe que ele está ali diante de Deus, e ele diz, Senhor meu e Deus meu, né? Mesmo ele existindo na forma de Deus, não considerou, como eu falei, né, Filipenses capítulo 2, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, também Tito capítulo 2, versículo de número 13. Olha aqui, várias passagens bíblicas aqui, você já vê, você pode apresentar na sua sala de aula, né, várias passagens bíblicas mostrando, e eu acho que é suficiente, né, a gente não precisa abarrotar de versículos, né, para poder recitar dentro da sala de aula, mas nós temos os versículos suficientes aqui para que você possa dar a sua melhor aula possível, que você possa dar para os seus alunos, né? Porque você tem os versículos, principais versículos que vão falar do Jesus Deus. E nós temos 2 Pedro capítulo 1, verso 1, que diz, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós temos também 1 João capítulo 5, 20, que é o que a gente mais também utiliza na hora que a gente está estudando, né? Que diz o seguinte, e nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. Então Jesus, gente, é Deus, corrobora tanto nos evangelhos, principalmente o evangelho de João, que tem essa característica, né, de apresentar o Jesus divino, Jesus Deus, né, o menino Jesus, o Deus Jesus, que nasceu, que se tornou carne, o verbo que se tornou carne, mas também temos todos esses versículos que a gente acabou de mostrar para vocês, para mostrar, né, como Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é apresentado na Bíblia Sagrada como Deus. E quais são os seus atributos absolutos? Porque se ele é Deus, ele tem que ter os atributos divinos, né? Os atributos absolutos. Então vamos mostrar aqui alguns dos atributos de nosso Jesus, né? Vamos lá. Primeiramente, a onipotência, né? Que significa ter poder, todo poder, ser todo poderoso. Jesus, ele é onipotente. Jesus é onipotente. Então, nós temos Mateus capítulo 28, verso 18, que diz, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Então ele é todo poderoso. Ó. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele é todo poderoso. Também temos Efésios capítulo 1, verso 21. Acima de todos, Jesus está acima de todo principado e poder, e potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Muito bem, muito bem, muito bem. Mas temos mais, né? Temos mais alguns versículos falando sobre os atributos de Jesus Cristo. O segundo ponto que nós vamos tocar aqui sobre os atributos de nosso Jesus é
a eternidade, né? E nós temos aqui alguns versículos para apresentar, como Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, né? O Deus eterno, Jesus é eterno, ele é o Pai da eternidade. Nós temos também Malaquias capítulo 5, versículo de número 2, que diz o seguinte: E tu, Belém Efrata, povo que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o governador de Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Jesus é eterno, Jesus é eterno. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus capítulo 3, versículo de número 8. Então esses textos aí corroboram, né, fortalece o pensamento, a ideia bíblica dos atributos de Jesus Cristo, de que ele é um ser eterno, sempre esteve presente. E eu acho que o texto, não sei nem se acho que não foi colocado aqui, eu não coloquei também, mais representativo da eternidade de Jesus é quando Jesus está ali debatendo no capítulo 8 de João. Você poderia abrir a sua Bíblia e falar, né, sobre esse texto. Jesus está debatendo com os fariseus e com os saduceus, com os religiosos, sobre a sua divindade. Ele está dizendo que ele viu Abraão. Eu vi Abraão, né, no seu dia, né, e Abraão me viu. E os fariseus, eles questionam Jesus dizendo: mas tu não tem 30 anos, está dizendo, olha, você é louco, você é maluco. Por que eu sou maluco? Você tem nem 30 anos, tem nem 40 anos. E está dizendo que viu Abraão, rapaz, você está enlouquecendo. Aí Jesus, ele responde uma coisa que vai mostrar muito bem a eternidade dele, né? Jesus, ele responde o seguinte: antes que Abraão fosse, antes que Abraão existisse, eu sou. Senhor, não existe nada mais divino do que isso. Não existe nada mais divino do que essa frase: eu sou o que sou. Eu não tenho começo, eu não tenho fim, eu não tenho princípio, eu não tenho criação. Eu não tenho criação. Glória a Jesus Cristo, eu não tenho criação. Nós somos seres criados imperfeitos. Jesus é um ser que não foi criado, mas criador e perfeito. E principalmente, ele é eterno. Muito bem, Jesus, estou gostando. E a onipresença, o que significa, né? É o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus, ele é onipresente, né? Mateus 20, 18, 20. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Nós temos a onipresença, falamos da onipotência, onipresença, falamos da eternidade e falamos agora da onisciência, né? E nós temos aí Mateus capítulo 17, verso 27, que diz: mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira primeiro o peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Tomam e dá por mim e por você, né? Jesus falando, olha, tá aí o peixe, né? Falando a onisciência, né? Como é que Jesus sabia que tinha dinheiro na boca de um peixe que estava lá no mar da Galileia? Né? Então, o próximo versículo está em João, capítulo 1, verso 47 e 48. Jesus viu Natanael vir até com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Então aí ele se curva diante de Jesus. Senhor meu, Deus meu. Eu disse assim: poxa, Natanael, porque eu disse que tu estás debaixo da figueira, tu tá agora me reconhecendo como Deus? Pois eu digo que coisas maiores você vai ver se você me seguir. Glória a Jesus de Nazaré, né?
Muito bem, muito bem, muito bem. Então a gente já pode passar para adiante nas nossas análises, nas nossas reflexões aqui sobre a palavra de Deus nesse dia maravilhoso. Vamos lá. A heresia que nega a divindade de Jesus, o arianismo. Os primeiros a negar a divindade de Jesus foram os ebionitas. Quem eram os ebionitas? Coloquei aqui. Os ebionitas foram um grupo judaico cristão que existiu nos primeiros séculos do cristianismo. Eles acreditavam que Jesus era o Messias, mas também um homem comum, nascido de Maria e de José. Algumas das crenças dos ebionitas eram: Jesus era um homem e não um Deus. Jesus foi crucificado e ressuscitou na forma humana. Os ebionitas eram vegetarianos e rejeitavam os sacrifícios. Os ebionitas atribuíam um valor especial à pobreza voluntária. E os ebionitas foram considerados heréticos a partir do século II e no século IV. Caíram no esquecimento por quase 2 milênios. Então esses foram os ebionitas. Muito bem. Começou com eles, né? Negar a divindade de Jesus começou com eles. Seguidos pelos monarquianistas dinâmicos, mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo, ou arianismo, né, vem de Ário, o expoente dessa doutrina em Alexandria a partir do ano 318 a.C. Então, olha quando foi que surgiu nessa heresia. Nele, ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo. Embora defendesse a sua existência antes da encarnação, recusava que fosse ele eterno como Pai. Então ele recusava a eternidade e a gente viu que Jesus é eterno. Foi bem cirúrgico, né? Foi bem cirúrgico a gente falar do Jesus eterno, né? Desse atributo, porque ele negava a eternidade de Jesus. Ele rejeitava a eternidade, embora defendesse sua existência antes da encarnação, recusava que ele fosse eterno, né, como Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem do arianismo era: houve tempo em que o Verbo não existia. Oh, meu Deus do céu! No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas, foram criadas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Meu Jesus amado, né? Meu Deus, as pessoas ainda negam isso, essa realidade. Né? A heresia que nega a divindade de Jesus, suas explicações. Antes de nós entrarmos, eu queria só mostrar para vocês, esqueci de mostrar, né, o que é o arianismo. O arianismo em grego, koiné, no grego koiné, significa areianismos, né? Que foi uma visão cristológica antitrinitária. Não só negava a existência da divindade de Jesus, como a própria doutrina da Trindade, né? Negava completamente. Então, quem sustentava isso, né, eram os seguidores de Ário, presbítero cristão de Alexandria nos primeiros tempos da igreja primitiva, que negava a consubstancialidade entre Jesus e o Pai, né, a união entre Jesus e o Pai, como se eles não são iguais, que os igualasse, né. Jesus, então, seria subordinado a Deus, sendo ele, Jesus, o próprio Jesus, não o próprio Deus em si e por si mesmo. Segundo Ário, só existe um Deus, que é um Deus, e Jesus, o seu filho, é seu filho e não o próprio Deus. Então só existe um Deus, Jesus é seu filho e não o próprio Deus. Ao mesmo tempo afirmava que Deus seria um grande eterno mistério oculto em si mesmo e que nenhuma criatura conseguiria revelá-lo, visto que ele não pode revelar a si mesmo. Com esta linha de pensamento, o historiador H.M. Gatkin afirmou na obra o Deus de Ário é um Deus desconhecido.
né? Cujo ser se acha oculto em eterno mistério. Então, Deus ele não se faz conhecer. Então, para a área não temos o conhecimento de Deus, e Deus não se faz conhecer pelas suas criaturas. Então Deus se faz conhecer, o apóstolo Paulo, né, fala lá em Romanos que a gente conhece a Deus até pela criação, e por causa disso os homens são indesculpáveis, porque Deus ele se revela por meio da criação, e aí, né, é muito fácil refutar essa doutrina, mas causou muito burburinho no começo do século aí, né? No começo da igreja causou muito burburinho. Então vamos lá, vamos para frente, né? Muito bem. As heresias que negam a divindade de Jesus e sua explicação. Ari e seus seguidores pensavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Segue algumas delas, as mais emblemáticas. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Está em Provérbios capítulo 8, verso 22. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1, verso 15. Quero mostrar esse versículo aí logo após. Houve tempo em que o filho não existia. Eles dizem isso, né? Que houve tempo em que o filho ele não existia. E o filho ele não existia, ele passou a existir, ele foi criado. O filho foi criado, eles acreditam assim, né? Outra passagem favorita era: e o filho, e a vida eterna é essa, que conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. Com isso, ignorava todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. Eles negavam completamente, né, todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo, porque eles acreditavam que Jesus ele era um ser criado pelo Pai, apesar de ter sido criado primeiro em relação a todas as outras coisas. É assim que eles acreditam, né? Como solucionar então a controvérsia? A tradução criou de Provérbios 8, 22 na Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é quanã, obter, adquirir, criar. Mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada é o verbo bara. No Antigo Testamento é o verbo bara, né? Trouxe do nada. Trazer algo à existência do nada. Verbo bara. Como em Gênesis capítulo 1, verso 1, né? O texto de Colossenses 1,15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. A palavra prototokos, primogênito, primeiro, chefe, foi usado pelos escritores sagrados com sentido de importância, de prioridade. Não que tem um sentido de que ele foi criado primeiro, mas no sentido de que ele tem prioridade, posição, primazia, preeminência, né? Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação e a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Conhecer Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Muito bem, gostaria de mostrar aqui a explicação de Colossenses 1,15, né? O texto diz o seguinte: o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito, né? A gente já viu que tem essa ideia de principal, de preeminência, né? De toda a criação. Não está dizendo aqui que Jesus ele foi criado primeiro, que Jesus ele é uma criatura, não. E eu acho que a explicação também para esse texto está no versículo de número 16, que diz o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visível e invisível, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Está mostrando, ele foi criado por ele. Jesus criou. Se Jesus criou, ele é o quê? A pergunta que eu faço para você aí, tá? Se Jesus criou, gente, o que Jesus é? Quem é que tem capacidade de criar tudo do nada, senão Deus? Então, se ele criou, é porque ele estava na criação, porque ele é eterno. Se ele criou, é porque ele é eterno, não porque ele foi criado. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, ele é antes de tudo que foi criado.
Jesus estava na eternidade. Né? Jesus era o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, para mim, o versículo 16 explica tudo. Jesus criou todas as coisas, participou, foi proeminente, foi o principal na toda a criação que nós temos, né? Toda a criação que conhecemos, Jesus ele foi o principal em tudo, né? Eu entendo dessa forma. Então, vamos agora para o nosso tópico de número 3, tradução do Novo Mundo, implicações do arianismo na atualidade. No exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de tradução do Novo Mundo. Né? Temos essa tradução do Novo Mundo que é um exemplo, né, de um movimento religioso que usa, né, desses pensamentos arianos. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos de suas falsificações. A palavra era um Deus. A palavra era um Deus. Deus com D minúsculo, visto que o texto correto é a palavra era Deus, o verbo era Deus, e o verbo era Deus. O texto sagrado declara: grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus, ou seja, diretamente. Essas passagens aí que eu estou mostrando para vocês falam diretamente que Jesus é Deus, tá? Essas passagens bíblicas aí. De Tito, de 2 Pedro 1, verso 1. Essas passagens falam diretamente. A tradução do Novo Mundo diz: o grande Deus e do nosso Salvador. Ou seja, olha a sutileza, né? Do grande Deus, ele está falando do Deus Pai. O texto diz nosso Deus, ou seja, Jesus é o nosso Deus. Certo? Mas o texto da tradução do Novo Mundo diz do grande Deus e do nosso Salvador. Aqui, o Deus Criador e o criado que é o nosso Salvador. Salvador foi criado para eles, né? Jesus Cristo. Do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus único e do Salvador Jesus Cristo. Mudaram o texto sagrado acrescentando um dó. Um dó, o que é um D com O? É um artigo definido que substantiva. Ou seja, substantivando Jesus, né, e separando a substância de Jesus da substância divina. D com O, dó. É um di mais O. Né, uma preposição, né, mais um artigo O. Né? Então, do nosso Deus e Salvador. Né? Então, mudaram, colocando um dó, onde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus. Então, muito cuidado com essa tradução, né? A tradução do Novo Mundo. 2. Movimentos orientais. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. E para os panteístas monistas não existe trindade nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna, né? Então é isso. Outros grupos. O Jesus ao Corão é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, né? É um profeta, nem como filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu, nem ressuscitou. As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dos mortos, e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa de mais um médium ou um dos grandes mestres e filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais do que isso, né? Jesus ele é muito mais do que isso. Onde é que nós encontramos aqui? Efésios, acima de todo principado. Jesus é muito mais. Jesus está acima de todo principado, poder, potestade, domínio, de todo nome que se nomeia sobre a terra, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça a igreja.
Nós temos Hebreus 7,26, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que o céu, né? Então Jesus, ele é muito mais que um filósofo, é muito mais do que um profeta, é muito mais do que um ser criado. Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus. E para nós concluirmos a nossa lição, diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador, então negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Então é uma das heresias assim, que põe em xeque o cristianismo como um todo. Muito perigoso. Muito perigosa essa heresia, tá? Muito bem, pessoal. Gostaria aqui desde já agradecer a todos vocês, agradecer a todos que participaram dessa aula, que Deus possa abençoar a sua vida maravilhosamente, né? Nós vamos já preparar a próxima aula, a aula de número 6. Espero que você esteja conosco aí nessa peregrinação durante todo esse trimestre e durante todo o ano que há de vir, tá? Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal, de acionar o sino das notificações para receber as nossas notificações, os próximos vídeos, e que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família para a glória de Deus.